Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E você sabia que por trás de todo CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje eu recebo um convidado que é referência nacional quando o assunto é saúde corporativa e performance organizacional. Ele tem um ecossistema que potencializa pessoas e negócios. Um mentor que já impactou mais de 70 mil vidas, atendeu mais de 1.000 empresas e hoje lidera a Global Work e a First Care, unindo tecnologia, cuidado, estratégia e alta performance. Com vocês, Rodrigo Araújo. Muito bom. É First Care. First Care. First Care. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito bom. Obrigado, viu, Priscila, pelo convite. Ficamos felizes de ter esse convite. Tenho certeza aqui que a gente vai poder trazer conteúdo, informação, colaborar com cada pessoa aí que acompanha aí. Já acompanhava, né, o seu podcast, achava realmente sensacional as suas perguntas e bem como os convidados que você trazia, buscando o engajamento e fazer a diferença aí na vida dos empresários. Obrigada, é uma honra ter você aqui. E a gente começa aí a nossa pergunta, quem é o Rodrigo por trás aí de tantas marcas? Verdade. O Rodrigo Araújo é uma pessoa que desde a infância já queria empreender. Então, eu já tinha essa coisa do negócio muito forte em mim. Com 12 anos, 13 anos, a minha mãe, né, eu falo que eu estou nesse ambiente da contabilidade. O meu pai é técnico em contabilidade, então eu sabia essa questão do balanço, DRE já desde sempre. Minha mãe, dona de casa. E aí, com 12, 13 anos, uma vida simples, né? Nunca faltou nada em nossa casa, mas a gente sempre queria algo mais, né? E eu sabia que meu pai e minha mãe, pela condição, não poderiam oferecer algo mais. Então, com 12 anos, minha mãe fala que eu estava na feira, tinha uma feira ali na freguesia do Ó, onde eles moram até hoje, e na feira eu vi alguns meninos vendendo limões. Aí eu falei, puxa vida, né? E eram meninos, assim, não eram, né, tão velhos, né? Meninos, crianças, assim, adolescentes, por que não vender limão? E aí eu fui atrás para saber quanto que era o limão, como que vendia. Conversei com a pessoa que vendia, se eles poderiam me disponibilizar o limão, depois eu vender para ele passar o valor que eu conseguiria. Tava tudo certo, já mapeado, só que tentei, mas a minha mãe não deixou eu vender limão. Então é uma história que impactou muito, porque muito precoce eu já tinha essa questão de empreender, de fazer algo, de não ficar dependendo do pai, da mãe, para fazer um movimento diferente, né? Aí, após isso, eu acabei trabalhando numa locadora, né? Hoje o pessoal talvez nem conheça, né, Priscila? Locadora de vídeo? De fita, de filme? de fita cassete. Trabalhei numa locadora, depois trabalhei como operador de caixa, né? Com quantos anos? Acho que o operador de caixa foi ali de 15 para 16. Ah, bem novinho. Aí, dali, eu senti que também não tinha crescimento, até tinha para supervisor. Aí eu fiz o técnico em segurança do trabalho, depois fiz engenharia ambiental, trabalhei em 3 grandes companhias, né? Trabalhei na Lacta, né, de chocolates, ali no Brooklyn ficava na época. Depois trabalhei na Produtos Roche Farmacêutica e por último eu trabalhei na Ipiranga Química, né? Sempre na área de saúde, segurança do trabalho, implantação de normas, sempre buscando conhecimento, informação, mas uma impaciência para crescer, sempre eu tive isso. Então, eu ficava 1 ano, 2, até 3 numa empresa, mas quando eu via que estava tudo muito organizado, estruturado, eu falava, puxa, já deu meu tempo aqui. Muitas vezes não tinha o que crescer mais, né? Porque a área de saúde, segurança do trabalho, ela tem um limite, você pode ser coordenador, gerente, mas nada além disso. E aí eu comecei a pensar em algum movimento de consultoria na época, né? Muitas vezes, porque eu não tenho nenhum parente empreendedor, né? Eu tenho 2 tios que até abriram uma empresa, uma não deu muito certo, outra ele também fechou. Então, tanto parte de pai como de mãe, ninguém empreendeu.
Então, empreender era aquela coisa totalmente novo, medo, né, insegurança, é melhor o CLT, a estabilidade, né, você talvez deveria ir numa outra empresa maior, né, mas eu já tinha trabalhado em 3 empresas grandes e eu já sentia como que era trabalhar numa empresa grande. E aí apareceu uma pessoa que eu sempre falo, né, que era uma pessoa marcante, um engenheiro de segurança do trabalho, que eu fiz muita amizade, chamava Sr. Takashi. E o Takashi via o meu potencial, né, via a minha visão de negócio, e ele me motivou, ele me deu um empurrão, falou, não, você tem que abrir o negócio, você tem que criar uma atividade, você tem todo o potencial para isso, você está desperdiçando ficando dentro de uma empresa. E aí, com ele, eu comecei a fazer os primeiros movimentos, ainda tímidos, de montar uma consultoria só de segurança do trabalho. E aí, quando foi ali em 2007 para 2008, aí, assim, eu quis realmente fazer a Global Work acontecer, né? E aí, a empresa começou a pegar corpo. Começou a ter mais clientes, comecei a ser mais conhecido. Aí, saí do CLT, né? Fiquei só na empresa mesmo. Só que ali em 2007 para 2008, o Sr. Takashi teve uma doença muito séria, né? Ele teve um câncer no intestino e ele melhorou, né? Aí passou aquela fase difícil, mas depois de um ano, em 2009 para 2010, voltou muito forte e ele veio a falecer. Então, aquela pessoa que me deu empurrão, que me ajudou, que fez a diferença, já não estava mais comigo. E ali foi um momento decisivo. Eu falei, ou agora eu vou mesmo com tudo, ou eu desisto, né? Só que aí eu lembrava das conversas, né? De toda a dinâmica que a gente tinha, a amizade que a gente construiu. Eu falei, não, se ele morreu, eu tenho que honrar isso. Aí eu vim com mais força ainda para fazer a coisa acontecer. Aí em 2012 foi quando eu montei a parte da saúde, né? A saúde ocupacional, a segurança do trabalho, a parte da gestão. E ali para frente cresceu muito a empresa, a gente ganhou 4 prêmios Top of Mind, né? De empresa mais lembrada de saúde ocupacional, um prêmio que faz parte do CONAR, da BRH, né? Que são associações do RH. E a empresa cresceu muito, decolou muito, muito fortemente. Foi muito bom esses anos, né? Só que ali em 16 para 17, né, Priscila? Como todo empreendedor, eu tive um desafio grande, né? O mercado ficou muito difícil, a gente tinha muito cliente da construção civil e aquela questão toda da Dilma, Temer, né? Foi 2 anos. Lava Jato, né? A Lava Jato foi bem difícil e ali eu já tinha uma estrutura bem grande ali na Zona Oeste, na Lapa, né? Um prédio bem grande, imponente, e eu não queria me libertar daquilo. Eu achava que aquilo era a referência da Global Work. Eu entendia que a estrutura trazia o cliente. E não o Rodrigo, não o time, não o nome por si só. Mas aí eu me desprendi daquilo. Em 2016 a gente foi para um local menor. Ficamos ali de 17 até 2019. E aí eu comecei a criar um movimento diferente, né? Eu preciso oferecer algo mais, eu preciso ter mais a parte digital, eu preciso oferecer novos produtos, novos serviços. E eu sempre fui muito da região ali da Zona Oeste, Lapa, né? E ali eu falei, não, tenho que sair da Lapa. Acho que esse ambiente aqui proporcionou boas conquistas, mas eu preciso algo mais. Aí em 2019 a gente foi para Paulista, né, no movimento, eu mantive a clínica, foi só a parte administrativa, só que aí em 2020 veio a pandemia, né, e aí eu fui dar o passo para Paulista, achei interessante, veio a pandemia, fiquei com medo, falei, será que é realmente o movimento certo? Será que eu devo estar na Paulista ou não? E a gente, mesmo assim, continuou, né, com essa iniciativa, passou a pandemia, 2022, 2023, a gente foi de novo para Paulista, com muita força, montamos uma clínica, montamos uma estrutura administrativa, operacional, e ali só foi crescimento, né? Foi só crescimento, a coisa realmente começou a pegar bastante corpo, e aí eu entendi que só Global Work, que é a parte de saúde ocupacional, segurança do trabalho, laudos, exames médicos, exames complementares, treinamentos, o pessoal já me conhecia muito por isso, mas eu precisava incorporar novos produtos e serviços. Foi quando a gente trouxe a First Care, né? Então a gente montou a First Care, que é uma corretora de plano de saúde, seguro de vida, odonto, que era uma exigência quase dos clientes de ter uma corretora que pudesse atender com a qualidade que a Global Work atendia. Aí a gente montou a First Care,
Já tinham alguns movimentos, né, de qualidade de vida, promoção da saúde, reduzir absenteísmo, sinistralidade. Aí a gente criou a GW Prime Care, que é justamente uma empresa que cuida do que é mais importante, né? Em vez de cuidar de doença, a gente cuida da saúde, com antecipação de resultados, né? Poder fazer uma análise preditiva disso. Foi muito positivo. E ali de 23 para 24, eu comecei a entender e andar em outros mundos, né? Eu saí um pouco desse mundo saúde, segurança do trabalho, ABRH, CONAR, que era o mundo que eu frequentava e conhecia bem, e comecei a partir para mentorias, começar a ver outras possibilidades, né? Em 24, uma coisa que me marcou muito foi ler o livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Ali eu falei, puxa, tem coisas aqui que eu não estou sabendo, eu não estou entendendo, mas eu preciso buscar entender isso. E aí daquele livro eu comecei a ir mais a fundo na mentoria, né? Aí eu acabei entrando na mentoria era Sales, né? Hoje é o Spurs, é uma mentoria para empresários que querem montar times comerciais e tracionar esse time comercial. Eu entendia que isso era uma dor nossa, foi muito positivo, a gente conseguiu hoje montar um time muito forte comercialmente, uma estrutura muito robusta, que gera sempre, né, novos clientes e atende bem os clientes da base. E ali eu falei, puxa, interessante, funcionou, deu certo, mas é aquela coisa desde 2012, né, ainda não é o suficiente, eu queria mais, né. E ali eu já vinha conversando com o Fire Club, com o Johnny, tivemos algumas conversas, mas eu não sabia se contabilidade seria um caminho bom. Eu já tinha parceiros contadores, onde a gente gerava negócio, mas eu não sabia se era aquele meio que eu tinha que frequentar. Mas a questão de comunidade, né, movimento, de você fazer algo diferente, foi o que me marcou. E eu falei, puxa, eu tenho que aprender isso melhor. Foi quando eu entrei ali em julho no Fire Club, né, que é uma mentoria para empresários. E ali eu comecei a entender outras partes desse ecossistema, né? Então já tinha a Global Work, a First Care, a Prime Care, tudo relacionado à saúde. Foi onde eu incorporei a educação, né? Então aí a gente começou a realizar eventos de julho para cá, né? Realizamos eventos para empresários à noite, realizamos eventos para o RH, que é um público que a gente fala bastante no período da manhã, trazendo pessoas, eu também palestrando, ajudando, colaborando. E para 2026, né, a gente quer fazer aí vários eventos mensais e até, né, em abril a gente está realmente colocando uma data marcante para um Global Summit, né, para um evento para 200 pessoas. Então esse movimento de evento eu entendi como interessante, um movimento educacional que faz esse movimento, né, com o cliente. E também a gente trouxe a mentoria, né, algo que eu não pensava. Quando eu estava no Spurs, falaram para mim falar sobre essa questão da mentoria, eu hesitei. Depois teve um outro mentor, né, de uma outra liga que também falou para mim fazer isso, eu também hesitei. Mas aí o Johnny falou para mim, não, você tem um perfil, você tem um jeito, você tem que ser mentor. Aí quando ele falou daquela forma para mim, eu entendi. Aí montamos a mentoria GW Class, né, uma mentoria para empresários. Tem pouco aí, mais de 2 meses somente, mas já estamos aí com quase 10 mentorados. Nossa! Né? E a gente está com o objetivo de expandir para o ano que vem essa mentoria, né? Então, eu acho que é tudo isso, né, Priscila? É o Tudo movimento... isso? Eu já nem lembro mais. É muita coisa. Uau! E eu falo, quantos Rodrigos são? Um só, mas tem um time por detrás, né? Não, assim, a gente vai falar sobre os bastidores, né, de toda essa trajetória, mas assim, é incrível, muita bagagem. Sim. Eu acho que essa sua mentoria, acho não, tenho certeza que vai mesmo transformar muitos empresários, porque é uma história de sucesso. É verdade. É um legado mesmo que você tem deixado e com tantas coisas assim. Sim. Então, fale mais. Então, e aí a mentoria, ela entrou com esse objetivo, né, de trazer isso que você acabou de falar, né, Priscila, de fazer o empresário, primeiro, né, se enxergar como empresário. Muitas vezes o empresário, como eu, né, fiz a parte técnica, você também como contador, a gente se enxerga muito como profissional da área de atuação, né, então eu busquei ser empresário, busquei mostrar a força que é quando você se posiciona dessa forma.
E a mentoria visa mostrar isso, né? Mostrar para ele se enxergar, ter a direção correta, poder realmente ter ali, não as dificuldades que eu tive já nesse período todo, poder realmente ter o resultado mais rápido, né? Então, essa mentoria ela é dividida em 5 pontos principais: vendas, foi onde eu sempre me desenvolvi e me aprimorei muito; a parte financeira, que eu vejo que é uma dor muito grande do empresário, né? Essa questão de fluxo de caixa, essa questão de uma boa gestão do dinheiro, eu vejo que muitos se perdem. Algo que eu fiz esse ano e foi fundamental, o terceiro pilar, que é você formar líderes. Eu estou aqui hoje nesse podcast, né? Mas eu sei que a empresa está rodando perfeitamente, né? Porque eu tenho 6 líderes que tocam o negócio para mim. Independente de onde eu esteja, eles vão fazer o negócio acontecer. Então, formar líderes é muito importante. Não só o líder comercial, mas um líder operacional, um líder administrativo, né? Então, a gente formou esses líderes e eles andam, né, com a mesma visão que eu. Criar novos serviços, que é essencial, né? Um empresário não pode só ter um negócio e uma fonte de renda, ele tem que ter novos negócios e criar sempre novas empresas, né? Então, você cria novos produtos, você cria novos negócios. Foi o que eu fiz, né? Então, eu criei a parte de segurança, eu criei a parte de saúde ocupacional, depois laudos, treinamentos. Chegou uma hora que não tinha muito o que criar na Global Work. Foi quando eu falei assim, já criei todos os serviços, aí vamos criar um segundo negócio, um terceiro negócio, que tem a ver com o primeiro, ou que gera uma conexão com o primeiro. E aí, dessa forma, a empresa cresce. Então, essa mentoria ela é realmente a história do Rodrigo e baseado nesses 5 pilares que a gente vê como importante para qualquer empresário conseguir sucesso, independente da sua área de atuação, né? Que incrível, parabéns, viu? Obrigado. Não sabia de tudo isso. Não sabia, né? Sabia só um pedaço da só história. Um pedacinho. E assim, hoje, eu como empresária contábil, tenho os meus clientes e eu vejo assim a dificuldade deles entenderem a importância do seu trabalho, da Global Work. O que você acha que falta para esse público, para os empresários se conscientizarem e ver que é essencial ter uma empresa como a sua? Eu vou muito pro lado da empatia e enxergar como o empresário pensa, né? Então, hoje, né, se eu fosse um empresário, hoje a gente tem aí cerca de 45, 50 pessoas trabalhando com a gente e tivesse um serviço de saúde e segurança do trabalho, que é para cumprir uma lei, e se não cumprir essa lei você vai ser fiscalizado e multado, então eu acho que o empresário às vezes ele não consegue perceber valor nisso, né? E a gente trabalha numa contramão justamente de mostrar o valor que é isso. O nosso propósito hoje está muito alinhado de nós acreditamos que o maior ativo para qualquer empresa é o colaborador. O colaborador saudável e sem sofrer acidentes. Então, se eu cuidar desse ativo dele, ele vai ter um colaborador, além disso, engajado, vai performar mais, ele vai trazer mais resultados para o nosso cliente. E é isso que o empresário quer, né? Então, o cumprir norma é importante, é entender que isso vai beneficiar a empresa, mas trazer esses resultados, né? Então, quando o empresário ele ouve esse discurso e vê na prática que ele acontece, de que eu estou potencializando o negócio dele, a visão que ele tem sobre o meu negócio é diferente. Mas o mercado, né, assim como a contabilidade tem a dificuldade às vezes, de enxergar valor, eu entendo que o meu mercado também dificulta isso. Porque às vezes o concorrente faz um preço muito baixo, não dá um atendimento adequado, né? Acabamos de falar com uma colega sobre isso agora há pouco, né? Então, acho que isso dificulta ele enxergar. Mas quando ele enxerga, além de ele querer, ele quer mais, né? Ele entende que realmente é um benefício importante para o seu colaborador. Ele viu como o colaborador consegue produzir mais e melhor. Então, essa área da saúde ocupacional e segurança do trabalho é essencial, né? Tanto do ponto de vista legal, né, para não sofrer multas, tanto do ponto de vista de não sofrer processos, mas principalmente de ele cuidar muito bem da saúde dessas pessoas, né? Seja no exame admissional, para saber se a pessoa não tem nenhum problema de doença que vai agravar ao longo da jornada. Isso dá um impacto negativo para a pessoa, dá um impacto negativo para a empresa, depois não se sabe o que fazer com aquela pessoa. Então você tem que cuidar quando entra, cuidar periodicamente para saber se a pessoa está bem. Se não estiver bem, dá o cuidado necessário. Se a pessoa talvez está bem, mas muitas vezes ela quer ludibriar ou de uma certa forma fazer com que aquele empresário, né,
acaba pagando o preço, a gente mostrar e orientar isso. E no exame demissional, a ideia é justamente isso. Da mesma forma que ele entrou com saúde, ele sair com saúde para uma nova jornada, um novo emprego. Então, quando você entrega isso de uma forma digital, uma forma rápida, uma forma com relatórios, dashboards, a gente percebe que o mercado quer muito isso, né? Esse produto, ele é realmente um produto vendável e escalável. Agora, um produto de você só fazer o básico e ainda com várias inconsistências, realmente dá dor de cabeça para qualquer empresário, né? Legal. E hoje, qual que é o coração dos seus negócios? Seria a Global Work Isso, mesmo? hoje a Global Work a gente tem aí 1.000 clientes, né? 70 mil vidas atendidas, né? É realmente o coração, é o pilar central de todo esse ecossistema, né? Todos os outros negócios meio que orbitam, né, ao redor dela e ela vai potencializando esses outros negócios, né? E hoje você atende em todos os estados? Todos os estados. Hoje a gente tem uma rede credenciada de 3 mil parceiros, né? Temos clientes que atendemos praticamente todo o território nacional, justamente por eles terem filiais, né? Ou colaboradores em home office, mas em várias unidades. Então a gente presta, né, tanto aqui na Paulista, né, que nós temos a clínica, a estrutura, como a todo o território nacional atendimento médico, da segurança do trabalho. Também temos plataforma em AD, né? Para aqueles clientes que precisam de um treinamento remoto também, tudo com o digital e para facilitar a vida do empresário e também do seu colaborador. Então, se quiser contratar você, qualquer estado pode acionar sua equipe que vai ser bem atendido. Com certeza, né? Então, a gente realmente expandiu muito o mercado com isso, né? Então, hoje a nossa rede está muito forte, hoje não há uma dificuldade com isso, né? E a gente consegue trazer um trabalho diferenciado e com qualidade, né? A gente busca muito isso. O time é muito treinado quanto a isso, o time operacional, o time da segurança do trabalho, o time médico, de oferecer mesmo um trabalho que ele realmente se surpreenda. Nós temos uma nota hoje no Google de 4,8, né? Uau, legal. E a gente faz avaliações constantes, tanto pelo Google como para o RH, sobre como que está o nosso atendimento, como que o comercial está atendendo, como o relacionamento está atendendo e também o time operacional. Então, essa avaliação vai refinando cada vez mais e o pessoal avalia positivamente e isso só faz o negócio crescer, né? Com indicações, faz o negócio crescer com o cliente ficar mais tempo na nossa base, né? E cada vez mais validando o nosso processo, né? Legal. E qual foi assim, o seu principal desafio que mais marcou aí a sua atuação? Eu acho que o começo, viu, Priscila? O começo é sempre difícil, né? Qualquer empresário que quer empreender, acho que você fica com medo, insegurança, né? Às vezes as pessoas que estão ao seu redor não sabem muito o que vai acontecer e talvez não trazem a positividade que você precisa, muitas vezes trazem a desconfiança, não por mal, né? Mas muitas vezes por não saberem. E eu acho que esse ano de 16 para 17 foi um ano bem difícil, né? Foi um ano bem atípico. O começo foi difícil, mas 2016, 17 acho que foi igual, até um pouco pior. Então, os momentos difíceis, né? Que a gente tem que se reinventar, reciclar, mudar a rota, né? Acho que foram 2 momentos mais complexos. Teve a pandemia também em 19, mas eu acho que a gente já estava mais consolidado. A gente entendeu um pouco melhor o caminho que a gente estava querendo traçar. Então, acho que só foi uma interrupção no nosso planejamento, né? Então, o Rodrigo, ele é uma pessoa grata, mas inconformado. Podemos dizer que sim, né? Que tá Sempre quer sempre mais. buscando novos horizontes, Sim, novos negócios. sim. Acho que E isso... você sempre foi assim? Olha, essa inquietude de ficar parado sempre eu tive. Eu nunca consegui ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, né? Eu consigo fazer por um determinado período de tempo, mas aí eu quero dar um outro passo, né? E depois um outro passo. Acho que é um pouco já da minha personalidade isso. E é interessante que a gente abre as redes sociais e só vê você, né? Então ele tem aí 3 empresas, mentoria, redes sociais, podcast. Sim. O que move você para não parar?
Eu acho que a gente está nesse mundo, né, Priscila, é para fazer o nosso melhor e dar o nosso máximo, né? Se a gente está aqui, por que eu vou fazer mais ou menos ou fazer pouco? Então, se eu estou aqui é para fazer o máximo todos os dias e sempre. Porque acho que isso que a gente está aqui, né? Porque o mesmo trabalho que eu vou ter para fazer pouco, fazer médio ou fazer muito, e o muito, né, me deixa cada vez mais satisfeito, me deixa realmente energizado, me deixa motivado, então vamos fazer o máximo sempre, todo dia. Porque ajudar outras pessoas, fazer o bem, ajudar clientes, ajudar mentorados, né, é algo que dá um significado para a nossa vida. Né? E você é pai também, casado, e para Casado. equilibrar tudo isso? Às vezes não é fácil, viu, Priscila? Eu falo para você que tem vezes, né, que a mulher reclama, né? É muita mentoria, é muita atividade, mas ao mesmo tempo é aquela questão de você tá plantando, tá colhendo já bastante, mas você tá plantando. E eu acho que também os filhos, eles entendem e meio que enxergam em você uma referência, né? Então, diferente de um pai que talvez não trabalha muito ou meio engessado, eles vê esse pai desbravador que quer fazer e muitas vezes isso daí é positivo, mas a gente tem que realmente equilibrar, você disse bem, porque senão a gente tende a ficar muito nessa rotina, né, que é corrida, que é muita coisa, e a família é tudo, né? Acho que depois de Deus, da nossa saúde, o pilar terceiro meu é a família, então não pode superar o trabalho, né? Sim, exatamente. E você citou essa questão de 2016 ter sido Sim, aí um grande desafio. Eu vivi isso também porque eu trabalhei em grandes construtoras. legal. Eu trabalho desde os meus 18 anos, trabalhei em obras do aeroporto, Rodoanel, linha do metrô. Então, assim, a minha trajetória profissional foi em grandes construtoras. Legal. E quando eu tive o meu filho, foi em 2016. Puxa vida. Aí eu entrei de licença maternidade, aí por não ter mais obras, aí eu fui desligada também, então foi um período para mim muito difícil, Aham. financeiramente, onde a gente passou bastante dificuldades. Eu falei, bom, eu sempre atravessava, porque eu moro em Guarulhos, trabalhava na Sim. Zona Sul, então eu sempre atravessei São Paulo. Aham. Gastava mais de 2 horas de percurso. Eu falei, bom, com o filho agora, vou tentar mudar o negócio. Aí eu fui Entendi. começar a vender Mary Kay. Mary Fiquei, Kay, que é, fiquei, legal. fiquei 1 ano e meio. Aí todo mundo falava, não, mas você ama contabilidade, você precisa voltar. Aham. Aí eu cheguei a trabalhar em uma última construtora, que era uma construtora chilena, que Aham. fazia construção de torres de transmissões de energia. Legal. E aí eles me desligaram, fiquei um período. E aí eu falei que a gente faz um plano e Deus faz outro. Que É. aí eu já tinha alguns clientes da construtora, Aham. dei sequência. E aí vim também nessa trajetória aí do empreendedorismo. Legal. Tirando esse período, que eu acredito que tenha sido mais a parte Sim. financeira para Sim. você, você chegou em algum momento quebrar, precisou se reinventar? Como que foi isso? Olha, eu acho que esse foi o mais difícil. Não cheguei a quebrar, né? Mas eu acho que foi assim, como posso dizer, né? Envergou bastante essa madeira, bem perto disso, né? Eu acho que foi um momento que se eu talvez demorasse um pouco para sair daquele prédio grande, bonito, né? Se eu fosse um pouco mais teimoso ali, ou mesmo não falasse assim, não, eu tenho que fazer o diferente agora, eu acho que a chance de quebrar seria real e acontecer. Eu acho que o movimento de sair de um lugar maior para o menor e de buscar alternativas foi o que fez eu não quebrar. Talvez se eu tivesse sido teimoso e manter o mesmo modelo de um ASO papel, documento em papel, achar que o digital era uma coisa que ia passar e que não ia funcionar, como eu vi vários outros parceiros, concorrentes, né, em situação difícil, principalmente ali na pandemia, alguns eu conheço que quebraram, eu também estaria nesse bolo, né? Eu acho que naquele momento, acho que tanto de uma parte de feeling como Deus falou, não, agora o passo que tem que ser dado é esse e você tem que dar, né? Então, eu acho que não chegou nesse ponto de quebrar, mas foi por pouco, né? Foi por muito pouco e que eu consegui ter a lucidez de tomar a decisão correta. Vocês viram aí que
tem muita bagagem, muita trajetória, ele ainda vai revelar aí alguns bastidores aí para nós do Por Trás da Marca. Para você que está nos assistindo, que quer montar um negócio, já entenda desde cedo que é muito importante você ter outros produtos, que foi assim como o Rodrigo vem construindo, vem deixado aí o legado dele, de ter produtos que fazem sentido aí ao negócio principal e ele vem escalando. Então a gente vai contar aqui um pouco quais viradas de chaves, os desafios comercial, liderança, gestão, como ele se multiplicou. Mas antes da gente entrar nesses bastidores, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Temos a Fusion, que é uma administradora de condomínio, uma das maiores em Guarulhos. Ela atende todo o território aí de São Paulo. E você que precisa de uma gestão eficaz, que te acompanhe, que tenha aí um atendimento personalizado, é a Fusion. Temos a Vértice AEC, que é uma empresa e referência na área de regularização diária de imóveis. Então, você que é uma construtora, uma incorporadora, conte com a Vértice aí para fazer todo esse trabalho para você. Temos a FTP Contábil, que é a sua contabilidade aí estratégica, uma parceira de negócios. E nosso apoiador aqui oficial, que é Doce Amor Festas, que proporcionou aí esse café para nós, que é o nosso amigo Jaime. Rodrigo conhece ele também. Ele faz cafés corporativos, tem uma loja física também em Guarulhos. Então, você que precisa levar qualidade para os seus negócios, para os seus eventos, Doce Amor Festas. Muito bom. Excelente. O Rodrigo já conhece já, um pouquinho. Conheço. Eu já sabia que era ótimo. O Jaime. Então é isso. Rodrigo, como eu falei aqui, você vem construindo ainda mais produtos. Sim. Qual foi a virada de chave? Eu entendi que você nunca se conformou, Sim. sempre foi buscando, mas você falando parece que é fácil, né? Tipo assim, tá bom, então vou começar a fazer isso Sim. também. Mas aonde você foi? Como que você estruturou? Sim. Quem você se conectou para entender esse jogo? Muito bom. Eu acho que o primeiro passo, né, Priscila, é você estar disposto a ter uma humildade grande para você aprender. Você não achar que sabe tudo. Acho que o orgulho é o grande defeito do ser humano, né? Então, a humildade de você saber, puxa, eu cheguei até aqui. Talvez os passos que eu tenho que dar agora, eu preciso de alguém para me orientar, para me ajudar. E aí você buscar o conhecimento, você buscar o entendimento disso, né? Então, através de mentorias, através de eventos, através de um network, de uma conversa, você começar a perceber isso. E você vê aonde você realmente talvez é um pouco falho, ou você pode potencializar você e o seu negócio, você dá passos, você planejar e começar a fazer. Porque não adianta nada você ir em várias mentorias, palestras, network, e ao mesmo tempo você não executar nada, né? Então você tem que obter o conhecimento, entender, ver como você aplicar. Teve um curso que eu fiz em 2024, que foi do Vértice, do Caio Carneiro, né? Escala e modelo de negócios, liderança, né? Então acho que depois da leitura do livro Ponto de Inflexão, eu fazer esse curso me ajudou muito, né? Eu achava que eu sabia vender, que eu era bom comercial, né? O pessoal até falava, não, o Rodrigo é muito bom comercialmente, fala bem. Mas ali eu entendi que eu não sabia vender, que eu precisava aprimorar muito a arte de vender, a questão de você conseguir ali mostrar o valor do seu produto, do seu serviço, de você montar time comercial. Então eu acho que você buscar o conhecimento é essencial, e o passo 2 você tem que ser bom em vendas, né? Então, hoje, quando chegam para mim e falam assim, às vezes em feira, em evento, né? Rodrigo, qual que é o seu cargo lá na Global Work, né? Às vezes não tá no crachá, né? O que você é lá? Você é o diretor, você é o CEO? Eu falo, sou vendedor, né? Aí o pessoal até se assusta, mas você é o quê? Gerente, diretor? Eu falo, não, sou vendedor mesmo, eu vendo. Aí depois, logicamente, que eu falo que eu sou o CEO da empresa e tal. Então, você realmente colocar isso como sendo essencial é muito importante, né? Então, contador tem que ser vendedor, médico tem que ser vendedor, engenheiro tem que ser vendedor. Se você tem um comércio, você tem que ser um bom vendedor.
Então, acho que isso tem que estar muito forte em você. Porque na faculdade não se ensina a ser empresário e não se ensina a ser vendedor. E, querendo ou não, todos nós, todo o tempo, nós estamos vendendo sem perceber. Então, se a gente consegue potencializar, ser mais intencional, ser estratégico, ser assertivo, com certeza o nosso negócio vai prosperar, ele vai crescer. Agora, se a gente tem uma deficiência em vendas e não faz nada para mudar isso, a gente vai continuar deficiente, estagnado e sujeito a quebrar, né? Então, acho que o empreendedor, ele tem que entender que ele tem que ser um ótimo vendedor, se possível, para fazer o negócio dele decolar. E teve algum medo, algum bloqueio que você precisou mudar quando você começou a empreender? Olha, é assim, eu acho que no começo, né, bem no começo, eu era muito técnico mesmo, né? Então eu conhecia muito das leis, das normas, e era um pouco até engessado, né? Muito aquela coisa do que tinha na norma, fazer exatamente aquilo. Não que você não deva descumprir a norma, mas não tinha muita flexibilidade. Então eu tive que mudar um pouco isso em mim, né? Não é que você não vai fazer, mas tudo vai da forma que você fala, o jeito que você fala para o cliente, porque aí o cliente ele vai entender e vai aplicar. Talvez a forma muito taxativa, muito impositiva, não vai fazer bem para o cliente e nem bem para você. Então, isso foi algo que eu mudei. E entrar na área comercial. Quando você é uma pessoa mais técnica, como eu era, é difícil você se apresentar para uma empresa, falar de uma proposta comercial, né? Então, essa parte comercial, principalmente no começo, foi muito difícil. Eu sabia que eu precisava fazer, mas eu tinha uma dificuldade grande, né, de fazer. Eu sempre fui muito tímido. Sempre fui muito tímido. Não parece. Não parece, mas sempre fui muito tímido. Na escola eu era muito tímido. No colégio, sempre eu fui muito tímido, a pessoa mais quieta, de falar pouco. E aí eu tive que desenvolver com a área comercial a comunicação, a linguagem verbal e não verbal. Então, se fez necessário, né? Se eu fosse talvez só um técnico, um engenheiro, ok. Mas eu sendo empresário, não tem como você ser empresário se você não tem essas qualidades. Então, foi algo que foi difícil para mim no começo, mas eu desenvolvi. E agora, há pouco tempo, eu acho que saí da bolha, viu, Priscila? Acho que todo mundo tá numa bolha, né? Às vezes você tá numa bolha da sua família, às vezes você tá na bolha do seu negócio, seja lá qual for, né? Todo mundo faz de uma forma e você segue o mesmo padrão. Então, acho que você tem que sair dessas bolhas, né? Da família, do seu negócio, experimentar coisas novas, ver coisas novas. Se puder, viajar para outros lugares, até outros países, que aí você vai entendendo a grandeza que é o mundo e você consegue enxergar coisas em outros locais que você pode aplicar para você e aplicar para o seu negócio, né? Então, você não se restringir a uma mesma atividade de acordo com o que todo mundo faz. Acho que você tem que buscar novas possibilidades e novos horizontes também. E conta aí sobre a sua mentoria. Você falou de estruturação comercial, acredito que isso seja uma dor muito grande nas empresas, né? Eu falo até mesmo por mim, que também sou muito técnica, e a gente fala que, até te perguntei o que você precisou aí destravar, porque a gente aprende a trabalhar. Sim. E no empreendedorismo a gente enfrenta os nossos fantasmas para pôr a cara nas redes sociais, para levar conteúdo, conhecimento, para vendas. Sim. E é muito difícil a gente entender isso. Verdade. Porque a gente aprendeu a trabalhar muito bem. É. Tem essa estruturação para quem quer começar do zero, para quem já tem esse time comercial. Boa, boa. Na parte da mentoria, né, o primeiro ponto que eu explico, oriento eles, é justamente eles serem, né, um ótimo vendedor. Eu faço com que eles se potencializem nas vendas, né? Com método, com estratégia, com formato comercial, que eles busquem se aprimorar dia após dia, né? Você não consegue melhorar da noite para o dia, né? Eu fiz um curso lá no Vende-se o ano passado, fui aprimorando esse ano, já passou quase um ano e estou aprimorando ainda. Então, na mentoria, a gente realmente reforça muito isso. Porque para você montar um time comercial, o dono vai ser o grande espelho.
Então, se você contratar um vendedor, exemplo, né? Só que, tá, qual vai ser a referência dele? Se você não é. Então, ele tem que ter uma referência. Então, o dono ele tem que ser o grande vendedor, a grande estrela. E você vai, de uma certa forma, moldando novas pessoas para também serem um time comercial. E andando contigo por um determinado momento, eles vão pegando os seus hábitos, a sua forma de falar, o seu engajamento, a sua forma de vender, a sua forma de tratar o cliente, e eles vão crescendo junto contigo, né? Então, na mentoria, a gente procura primeiro potencializar o dono do negócio, e aí ele estando firme e forte naquela convicção, a gente consegue estruturar um time comercial. Um time comercial que ele vai ter um plano de carreira, ele vai ter um desenvolvimento interno forte, ele vai cada vez mais gerar negócio. E por que é essencial vendas, né? Porque faz com que o dono do negócio não fique tanto na operação. Porque se ele não vende, né, de uma certa forma constante, para ele poder ter um time comercial, ele sempre vai ficar preso na operação. Então, a melhor estratégia para ele poder sair da operação é ele priorizar a venda, ele ser um ótimo vendedor, porque ele fazendo isso, ele vai conseguir contratar pessoas para aí sim administrar um time comercial dele. E aí cada vez mais ele pode fazer esses papéis como você falou, né? Fazer um podcast, ele vai poder ir em eventos, ele vai poder fazer um network, ele vai ter mais tempo na agenda dele, né? Hoje o empresário muitas vezes ele se sente sobrecarregado, porque às vezes ele fica 80%, 90% na operação. Então você tem que fazer com que vendas ocupem pelo menos na sua agenda 50%. Meio período da sua agenda você tem que vender. 20% pelo menos redes sociais, né? Você colocar algum post, um story, você ir num podcast, precisa disso. Essa visibilidade é muito importante para ganhar essa autoridade de que você é um profissional de destaque, né? Isso vai ajudar muito na parte comercial. E os outros 30% não é que você tem que abandonar a área operacional, você tem que ir fazendo uma gestão, muitas coisas precisam ainda passar no dono, mas não precisa tomar 100% do seu tempo. 30% você faz o operacional, né? Você pode fazer uma gestão, acompanhar o seu time, às vezes resolver algum problema que o cliente quer você e não há problema nenhum nisso. Às vezes é um cliente importante, é um cliente significativo. Mas eu acho que o passo inicial é realmente o dono ser o grande vendedor do negócio e gastar tempo com isso. Viram só, né? Ele revelou aqui uma receita poderosa, principalmente para você que é empresário, ainda não atua nas redes sociais ou na área comercial, de destrinchar aí seu tempo em pelo menos priorizar, começar a priorizar, porque muitas vezes a gente se prende, fica preso na operação, fala, eu não consigo sair disso, como eu faço? Qual métrica eu uso? Quantas horas? Então ele acabou de falar aí algo bem legal, possível, que dá para ir começar a se priorizar e vender e escalar os negócios. Sim, com certeza. E tudo é questão de planejamento, né, Priscila? Sim. Então, se você se planejar, se você colocar na mente, né, que isso vai ser benéfico para você, para os seus colaboradores, para sua família, não tem como dar errado, vai dar certo, né? Agora, se você não começa a dar o primeiro passo de fé e fazer, você vai continuar do mesmo jeito, porque você não está fazendo nenhuma mudança significativa. Você vai continuar com o mesmo faturamento, com os mesmos clientes, aí você vai perder alguns clientes, vai trazer outros clientes do mesmo perfil e você vai passar anos a fio do mesmo jeito. Tem um mentorado nosso que ele entrou com a gente em julho para agosto. Ele tinha uma carteira de 15 clientes. Ele faz a parte de informática, helpdesk e tal. Ele tinha um sócio, né? Que na verdade nem era o sócio, ele era o dono do negócio. Essa pessoa acabou, né, deixando o negócio, ele assumiu. Mas durante praticamente 7 anos, ele estava com os mesmos 15 clientes. E aí eu virei para ele, puxa, mas 7 anos os mesmos 15 clientes, né? Você nunca pensou em aumentar essa carteira ou potencializar essa carteira? E aí a gente na mentoria começou a estruturar isso, melhorar isso. E ele aumentou de agosto para setembro 70% do faturamento dele. Nossa, muita coisa. Né? E de setembro para outubro ele conseguiu de novo fazer uma dobradinha, né? E assim, para justamente trazer esse mindset de crescimento, de que ele estava numa rotina
E assim, o que eu acho que é o que muitos empresários sofrem, né? É uma insatisfação, um sentimento negativo, um sentimento de não ver produção, né? Então ele falou que por anos ele ia trabalhar empurrado, só para pagar as contas, os boletos. E agora ele estava se sentindo mais satisfeito no que ele fazia. Ele começava a enxergar um novo horizonte. Propósito. É propósito, exatamente. Então a gente percebe muito isso, né? É possível sim você fazer, mesmo empresário pequeno, que tem poucos colaboradores, ele consegue, né, com o método certo, visualizar, né, novos horizontes. E cultura? Como que é a cultura nas suas empresas? É uma coisa que eu trabalhei muito forte, né? Eu sempre gostei muito dessa questão de fazer algo para os colaboradores, algo que já em 2013, 14 a gente já desenvolvia, mas sem muita constância, né? Então a gente começava alguns programas, parava, começava outros, parava. Mas de 2 anos para cá e muito esse ano, a gente desenvolveu, né, um modelo, né, de trabalho junto com os colaboradores, Sou Mais Global Work. Então, mensalmente, a gente faz um evento com os colaboradores. Eu trago pessoas de fora também para falar, para justamente motivar, né? Então, a gente trabalha ali 2 horas, né, numa palestra, num evento. Depois a gente tem um coffee break, depois temos uma interação e aí motiva o colaborador, né? Então, é muito importante, né, o empresário ele ter esse lado dele, esse viés de vender, de engajar, de trazer o cliente, mas é o time que vai fazer acontecer. Então, acho que quando você começa a crescer, você já tem que olhar de lado e pensar como que está a minha cultura, o que eu tenho feito pelos colaboradores. Aí entra também plano de carreira que a gente desenvolveu, né? Todo um trabalho de feedbacks, né? Então, hoje, além das lideranças que eu tenho hoje 6, então a gente tem um feedback semanal. Então, cada líder tem um feedback semanal com seus liderados. Tem já uma conversa mais motivacional, então eles procuram também motivar num outro dia. E uma conversa mais operacional para planejar a semana, né? Então, segunda-feira, uma conversa mais operacional, quarta-feira, alguma interatividade, geralmente sexta-feira, o feedback. Então, essa questão de o líder estar perto de cada um, conversando, se comunicando, praticamente o nosso turnover é extremamente baixo. E todo mundo que entra novo na empresa já entra com esse modo de trabalhar, né? Então a cultura já está muito impregnada e muito forte de crescimento, de vendas, mas de realmente se colaborar, se doar, se ajudar para fazer a empresa crescer. Olha, gente, vou falar que o Rodrigo aqui é uma pessoa para a gente ter uns 3 episódios, porque muita coisa legal, Sim. muita coisa que você implantou, que você vem conquistando. Eu fico muito feliz, viu? E Obrigado. honrada aí de conhecer você. Sim. E saber que você pode agregar tanto nas vidas de muitas pessoas. Parabéns. Obrigado você pelo convite aí, Priscila. E, gente, não sei se você sabe que a gente tem um quadro fixo aqui, você sabia? Eu não lembro desse quadro, não. É o Por Trás da Porta, onde a gente aí acessa os bastidores da vida pessoal do Rodrigo, vê aí o que ele carrega. E é um quadro muito legal. Legal, vamos lá. E antes da gente ir para esse quadro, quero novamente aqui agradecer aos nossos patrocinadores, FTP Contábil, Vértice AIC, Fusion, administradora de condomínios, e Doce Amor Festas, nosso cafezinho aí do podcast. Rodrigo, o jovem lá do início jamais imaginaria sobre o homem que você se tornou. O que você pode dizer disso pra gente? Eu acho que o jovem do início ele era sonhador, né? Eu acho que o homem de hoje ele é realizador. Então, acho que no começo era muito sonho, era talvez muita vontade, e hoje é muita execução com inteligência. Você imaginou isso? Que você se tornaria aquele menino querendo vender limão? Olha, eu acho que naquela época o que eu queria na época era dar o próximo passo. Acho que eu nunca imaginaria, né, de hoje ter uma empresa na Avenida Paulista, de ter um ecossistema, tantos colaboradores, tantos clientes, né? Acho que isso daí não tem como você imaginar onde você vai chegar, né? Você só vai andando e dando os passos, né?
Qual foi o bastidor mais difícil da sua trajetória? Aquele que quase te tirou do caminho. Tem uma história que eu conto às vezes e acho bem engraçada, né? No começo tudo é difícil, né? E aí a gente tinha bem que começado, e assim, não tinha nem escritório, né? Bem no começo não tinha escritório. O escritório era na casa da minha mãe, do meu pai, né? E aí um cliente falou assim, eu quero visitar você. A gente falou, puxa, como que a gente vai mostrar a casa da minha mãe pro cliente, né? E a gente ficou todo preocupado, né? Para poder falar, não, você vem, né? Ah, é tal rua, tal endereço, eu vou aí. Eu entendi, né, que ele queria saber se a empresa existia, se era uma empresa idônea. E eu lembro que foi bem engraçado, a gente fez toda uma correria, arrumou a casa, né, deixou a casa toda, né? A minha mãe fez café e tudo mais para receber essa pessoa. Aí ele foi, Rubens, eu lembro até o nome dele, Rubens. Aí o Rubens foi lá e tal. Tinha uma parte que a gente fez um escritório, mas bem simplesinho. Aí ele olhou o escritório, tomou café com a gente, conheceu. Ele queria somente conhecer se realmente o Rodrigo existia, se a empresa existia, para poder validar e fazer com que ele fosse o cliente. Porque ele já tinha, no passado, contratado empresas que não existiam. Então, essa coisa de ser dentro da minha casa, que a gente ficou até com um pouco de medo e insegurança, mas foi ótimo, porque ele viu ali família, ele viu pessoas, ele viu que existia um lugar e ele fechou o contrato, né? Então, todo aquele receio, aquele medo de um bastidor mesmo, né? De uma empresa que está começando, eu acho que você não precisa ter medo. Você mostra o que você tem. O que a gente tinha para mostrar aquilo era a pequena empresa e era a família. E conquistou aquele cliente, ele ficou por muitos anos com a gente. Chegou até a falecer depois de muitos anos, mas ele realmente teve uma história bem impactante aí de visitar nós ali. Que legal, um bastidor real. Se você pudesse abrir uma porta e ver o futuro da Global Work, o que gostaria de enxergar lá? A gente tem um planejamento muito forte, né, Priscila, de a gente se tornar essa referência cada vez mais forte em saúde corporativa e educação, né? A gente realmente almeja conquistar um espaço consolidado. Como eu digo, eu não preciso ser o maior, mas eu quero ser realmente ser o mais lembrado disso. E eu acho que muito o propósito de servir e ajudar pessoas, né? Então, acho que com a mentoria eu tenho sentido na pele o que é ajudar e beneficiar pessoas, poder cuidar dos colaboradores, dos nossos clientes, ajudar os nossos clientes sempre, né? Não só com o nosso serviço, mas com outros tipos de serviço. Eu acho que o servir, o ajudar, gera propósito, gera motivação. E eu acho que isso que eu não quero fazer não somente para os próximos 5 anos, mas quanto a gente tiver essa existência aqui na Terra. E o que ninguém vê, mas é exatamente o que te move todos os dias? Eu acho que o que me move sempre, acho que é Deus. Acho que Deus nas horas difíceis, nas horas que a gente talvez fique inseguro, com medo, né? Eu oro para Ele, peço ajuda, peço orientação. Acho que estar cuidando da minha saúde é algo que me faz com que eu faça mais. E a família, né? Acho que a família, ela beneficia muito essa questão de você lutar todo dia, de você buscar todo dia. E os colaboradores, né? Porque cada um ali a gente vê o sacrifício que é chegar na empresa. Eu sei o sonho de cada um, né? Comprar um carro melhor, comprar um apartamento, né, mais próximo do trabalho, fazer uma viagem, casar. Eu sei o sonho de cada um. Então, quando a gente consegue conquistar coisas, a gente possibilita o sonho não só nosso, mas o sonho deles. Então, acho que isso realmente me motiva, né, de ir com mais força, ir com mais vontade e conseguir trazer cada vez mais essa potência que é fazer acontecer. Né? Olha só, gente, essa foi a história do Rodrigo. Uma história inspiradora. Obrigada aí mais uma vez. E você aí não deixe de curtir, compartilhar, deixe o seu like, ative o sininho e fique aí atento para os próximos episódios. Rodrigo, muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui, sua história. Obrigado você pelo convite, foi espetacular aqui. Parabéns aqui pela estrutura, pelo podcast. Acho que você vem sendo uma referência nisso,
que continue com esse trabalho, né? Sendo essa pessoa aí radiante, com muita luz, com muita energia e podendo trazer aí conteúdo, informação para todos vocês aí. Não percam, né? E continuem te prestigiando, que é o mais importante. Obrigada. Até o próximo.